Hoje eu gostaria de conversar, então, de propor, né, uma reflexão sobre a importância do conversar. Por que, nesse momento, né, propor essa reflexão? Porque nós estamos num momento muito difícil, num momento de incertezas, onde nós precisamos sim nos expressar e colocar os nossos sentimentos. A partir do momento que o meu desejo, a minha percepção ou o meu pensamento em si passa pela palavra e eu consigo ou eu posso explicar e expressar para o outro sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou nesse momento passando, fica menos difícil do outro compreender o porquê que eu estou agindo de determinada maneira ou forma. Então é muito importante que todos os nossos sentimentos, o que a gente tem, passe pela palavra. A partir do momento que eu começar a passar para o outro, eu explicar o que eu estou sentindo, a forma que eu estou vendo, eu consigo evitar vários desentendimentos, várias coisas que não estão tão claras para o outro e que muitas vezes, diante da minha ou na minha percepção, o outro deveria estar vendo ou estar sabendo. A partir do momento que a palavra circula, seja no ambiente de trabalho, familiar ou até mesmo terapêutico, é possível evitar vários desconfortos, desentendimentos, coisas que não estão tão bem compreendidas ou estão subliminares, né, para o outro. Muitas vezes, por exemplo, tá? Vamos pegar como exemplo a clínica psicológica. O psicólogo faz, sim, uma intervenção com o seu paciente, ele trouxe uma questão e o psicólogo faz a intervenção. E se naquele momento o paciente não compreendeu exatamente o que ou como foi feita essa intervenção, muitas vezes ele não retorna, ele interrompe o trabalho que estava sendo feito. Mas se o paciente consegue dizer para o seu terapeuta: olha, eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso. Aquela intervenção que tu fizeste não ficou tão bem clara, ou eu não percebo exatamente desta forma como tu estás trazendo para mim. É possível trabalhar em terapia, ser esclarecido, tanto para um quanto para o outro. E com isso eu não estou dizendo que sempre ou em todo momento foi adequado essa intervenção. Às vezes, inclusive o paciente não estava pronto para esta intervenção, mas a partir do momento que ele conseguiu dizer para o seu terapeuta que sim, né, que não ficou tão claro ou que não era bem desta forma que ele estava percebendo, o trabalho pode ficar inclusive melhor, porque ele conseguiu se colocar na clínica. A mesma coisa acontece, por exemplo, com entre pais e filhos, né? A partir do momento que o familiar escuta o seu filho, ele também consegue compreender e ter um manejo ou lidar com determinada situação de uma forma melhor e mais efetiva. A mesma coisa, por exemplo, no trabalho, né? Muitas vezes os cargos de chefia precisam chamar a atenção do seu colaborador. E o que acontece com isso, né? Muitas vezes se fica emburrado, não acomoda bem, fica uma situação um tanto desconfortável. Mas, se sentarem para conversar e esclarecer os motivos que levaram a chamar sobre, a falar sobre isto, começa novamente a circular melhor. Então, aquele ditado antigo, conversando que a gente se entende, ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é muito verdadeiro, porque é possível, né, através da conversa, do diálogo, ter um entendimento melhor, uma compreensão muito maior, mais efetiva,
para que as coisas comecem a andar de uma forma diferente, tanto para um quanto para o outro, né? Não existe assim uma receita prontinha de como se deve chegar ou como se deve abordar, mas a importância desse conversar também, né? Não tem como fugir e não dizer que é importante conversar de um lado e escutar do outro lado. É muito importante porque a partir do momento que eu converso, eu exponho o meu sentimento, a minha percepção, e o outro me escuta, né? E procura melhorar, procura ouvir o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou querendo, é possível chegar num consenso e ficar bom para ambos. Então, assim, se existe algo, se tem alguma receita, vamos dizer assim, se tem algo que a gente pode acrescentar aqui, né, que fique bom, que fique efetivo para ambos, é sempre conversar. A palavra sempre precisa circular. É muito importante que passe entre ambos, entre todos, em todos os momentos, a conversa. Se trouxermos para este momento, né, de tantas incertezas, do nosso distanciamento social, mais importante ainda se torna. É importante eu poder pegar o telefone e dizer para alguém que eu estou com saudade, para algum familiar meu, dizer que eu estou preocupado com você, que você é importante para mim, que sinto sua falta. Isso é uma maneira também de conversar, né? O conversar não é somente trazer problemas e conflitos. O conversar é trazer desde assuntos mais simples, mais bem entre aspas assim, banais, como assuntos tão importantes ou muito importantes, que sejam relevantes para todas as pessoas. Então, sempre é sempre importante pensar que a palavra precisa circular. Quanto mais a palavra circular, melhor todos irão conviver e viver.